É preciso, é preciso implantar Weber aqui ou não? Ou a gente continua com a nossa cordialidade e vai dar tudo certo? Não sei se eu fui claro, mas essa é a pergunta. É interessante que o Sérgio Buarque de Holanda ele analisa esses elementos como sendo contraditórios, né? Aliás, dá até o nome a um livro que eu escrevi sobre ele chamado Dialética da Cordialidade. Ou seja, tem prós e contras. Quais são os prós? É o fato de que, na visão dele, o brasileiro tem uma capacidade maior de eliminar as formalidades, né? Então, por exemplo, nas faculdades onde eu dou aula, ninguém me chama de senhor Ramírez, né? Se você tivesse no Chile, na Argentina, na Inglaterra, todo mundo se chama pelo sobrenome, né? Olha que interessante. Aqui a gente dá um apelido, um aumentativo, diminutivo, ou um palavrão, sei lá, né? Enfim, mas isso costuma acontecer aqui. Mas por que que isso ocorre? Porque isso rompe essas fronteiras da formalidade, né? Mesmo da isonomia, né, de que todos são iguais perante a lei, ou então a ideia de que aqui a sociedade é menos polida, né, ou seja, em termos de relações sociais. A gente vê isso através da religiosidade, vai dizer o Sérgio Buarque de Holanda, né? No Brasil, os santos, eles viram íntimos da família. Tem gente que põe, como que é o nome do santo casamenteiro, ou São Judas, não? Santo Antônio. Santo Antônio, perdão, né? Enfim, tem gente que põe de ponta cabeça, enfim, tem uma Nossa Senhora em casa como se fosse um membro da família mesmo, né? Olha que coisa interessante. Agora, se você pegar as religiões orientais, ninguém encosta em ninguém, né? Então, se abaixa a cabeça, a mesma forma como os japoneses se cumprimentam também, é uma forma extremamente formal, né? Então, não encosta em ninguém, etc. Só que, então, a gente usa muito aumentativo, diminutivos, relações que criam uma familiaridade muito grande, né? Isso é o que a gente chama de cultura do personalismo. Então, o próprio Sérgio Buarque diz isso, muitos estrangeiros que vêm para cá têm a maior facilidade para criar relações de empatia, de solidariedade, de relações sociais, porque de fato o brasileiro é acolhedor, porque ele destrói essas relações mais formais. Isso é positivo. Agora, a cordialidade, por outro lado, ela usa esses mesmos instrumentos para promover corrupção, mascarar a violência. Então, por exemplo, vocês viram agora o caso do Neymar, né, que parece que traiu a noiva e fez um, um, um texto, né, em alguma rede social pedindo perdão, etc., e muita gente apoiando, né, dizendo, olha, o Neymar errou, mas ele tem bom coração, etc. Então, é aí que você vê o que é a cordialidade, né? Então, a gente viu muito isso nos últimos anos e também no início desse século, quando teve o plebiscito do armamento, né? Se dizia muito que o brasileiro era cordial. Ele paga os impostos, ele é religioso, ele ama a família, mas tem o direito de andar com a arminha e tudo mais. Aí você começa a ver onde está a cordialidade, né? Outro exemplo também, pessoas com mais idade ainda usam essa expressão, chega a dizer o seguinte, eu vi um negro de alma branca. Então isso é de um racismo profundo, mas que é mascarado por uma certa relação de afeto. Então cordial nunca significou ser bondoso, generoso ou caridoso. Cordial vem do latim, né, cordius, né, que significa agir com afeto, vem do coração, né, daí que vem a palavra cordius, vem do coração. Então a gente vê isso no Congresso também, às vezes os deputados, senadores brigando entre si, mas eles se chamam de Vossa Excelência, enfim, a gente está cansado de ver esse tipo de situação. Então, voltando ao Gilberto Freire, ele faz exatamente esse procedimento. Ele está falando, aliás, ele acaba construindo uma leitura do Brasil que foi banhada, né, por escravidão, violência e colonização, mas ele cria uma visão positiva sobre isso, né? Assim como a gente comentou a respeito dos bandeirantes. E a sua questão era a seguinte, mas será que aplicar o pensamento weberiano resolveria todos os problemas? O Sérgio Buarque, no final de Raízes do Brasil, ele vai mostrar que não é bem assim também. Porque, por exemplo, o Weber vai mostrar que os protestantes acabaram criando essa racionalidade econômica do capitalismo, você ter planejamento, essa história de você ser Caxias no trabalho, acordar cedo, ser o primeiro a chegar, o último a sair, então tabelas, gráficos, né, controles do que entra, do que sai, de recursos, de materiais e tudo mais. É isso que o Weber chamava de ética do trabalho. Mas, por outro lado, o próprio Weber
acusava que, para além do protestantismo, essa ética ela ganha vida própria, independentemente da religião. Então, essa racionalidade, se por um lado foi uma grande invenção da sociedade moderna, com a burocracia, né, com leis, contratos, documentos, hora de entrada para você, aliás, hora para sair, entrar no trabalho, isso pode criar o que o Weber chamava de jaula de ferro, jaula de aço, depende da tradução. É quando a racionalidade começa a ganhar vida própria, e a vida humana começa a ficar muito automática, muito racional, muito burocratizada no sentido mais pejorativo do termo, enfim. Então, o Sérgio Buarque ele está mostrando que a solução seria um modelo político que fosse de acordo com a cultura brasileira, né? Nenhum modelo político será perfeito, mas, de fato, o que a gente fez no país foi importar modelos que vieram dos Estados Unidos, o presidencialismo, com senadores, deputados. A gente incorporou princípios liberais da Inglaterra e da França, liberalismo econômico, liberalismo político, só que, ao importar esses modelos, isso inverte um pensamento do Montesquieu, né, que escreveu O Espírito das Leis. Você deve conhecer muito bem, professor. E ele vai dizer o seguinte, né, que a formação, né, da monarquia constitucional na Inglaterra, ela é fruto de um espírito, né, ou seja, de uma vontade popular, de um pensamento compartilhado que deu origem ao Estado. Então, por exemplo, na Inglaterra não precisa existir uma lei que diga que você tem que ceder o espaço para idosos dentro dos transportes públicos, né? E não tem também espaços reservados aos idosos, porque o espírito das leis o espírito está nas pessoas. Então, é óbvio, evidente que se aparecer um idoso, um deficiente, você vai ceder o lugar. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? As leis elas são muito frouxas, são muito fracas, do ponto de vista delas serem assimiladas à subjetividade das pessoas, né? Por isso que a gente tem uma das maiores constituições do mundo, né? Inclusive, o José Murilo de Carvalho discute isso também no texto da Cidadania, né? E alguns juristas mundo afora chegam a dizer que quanto maior a Constituição, é porque as leis não estão presentes na subjetividade das pessoas. Você tem que criar várias leis para ver se consegue introduzir na mente das pessoas a regra. Mas o que a gente vê é uma sociedade, inversamente, né, desregrada. E eu tenho um exemplo aqui, para fechar aqui minha fala, que é bem interessante. Muitos anos atrás, eu trabalhava numa faculdade, período noturno, e certa vez um aluno comentou comigo que ele trabalhou na Toyota, no Japão. E muito atrasado para chegar ao trabalho, acho que o despertador tinha tocado, ele não levantou da cama, alguma coisa assim, ele foi correndo pela rua e cruzou várias ruas fora da faixa de pedestres. Olha que interessante. E sem saber, um policial ficou seguindo esse meu ex-aluno. E quando ele chegou na fábrica, trabalhou como fazia sempre, 12 horas por dia, etc. E no final do expediente, o coordenador dele anuncia pelo microfone para que ele comparecesse à sala desse coordenador. E o coordenador diz o seguinte: olha, o senhor é um motivo de vergonha para a nossa empresa. Um policial viu você cruzando a rua fora da faixa, advertiu o que havia acontecido, e se a gente receber uma reclamação de novo desse tipo, você vai ser demitido. Veja que aqui no Brasil a gente não faz isso, né? Então todo mundo cruza ali fora da faixa. Se a gente fosse seguir essa regra, ninguém mais teria emprego. Olha que coisa louca. Por quê? Porque, de fato, no Japão, as leis elas estão impregnadas nas pessoas. Existe um espírito das leis, né? Uma ética racional dessa obediência. E aqui a gente foge dessa história. Então, não tem necessariamente uma saída absoluta e benéfica, né? Porque o excesso de racionalização também ela pode compelir a nossa liberdade, a nossa criatividade e as relações espontâneas sociais, que aqui tem muito no Brasil. Mas, por outro lado, um mundo com leis muito fracas geram processos em que a violência é mascarada, normatizada. Então, Sérgio Buarque chega desse dilema, né? Ou seja, não dá para dizer que o weberianismo seria a solução definitiva, mas também não dá para dizer que todos os aspectos da cordialidade devem ser jogados no lixo, né? Com certeza, a parte de mascaramento das violências, isso sim, não há dúvidas. Porém, essa parte dos afetos, de que a gente consegue criar relações mais familiares, isso pode ser positivo também, né? Uma sociedade mais acolhedora. O problema é que esse conceito vem com um combo, né? Um combo de prós e contras. E é por isso que o livro que eu escrevi sobre o Sérgio Buarque de Holanda se chama Dialética da Cordialidade. Interessante, né?
É contraditório. Demais. Inclusive, eu quero adquirir seu livro. Eu não o tenho, mas preciso lê-lo. Aliás, volto aqui a dizer, os colegas estão fazendo vestibulares. Talvez nesse momento vocês não tenham condições de fazer a leitura, mas veja, vocês estão com um autor, um dos mais brilhantes autores que há na contemporaneidade da sociologia. Então, assim, gente, volto a dizer, olha que oportunidade extraordinária que vocês têm aqui, né? Você falava do Montesquieu, do grande Charles-Louis de Secunda, o Barão de La Preuve de Montesquieu, que escreve lá o L'Esprit de Loi, o Espírito das Leis, e é engraçado que o Montesquieu traz uma ideia que é a ideia de virtude, né? E ele falava o seguinte, nesse mesmo livro, que é muito interessante, a ideia de virtude, que significa, o que é ser virtuoso? É colocar o interesse público levemente acima do interesse privado. Levemente. E esse levemente é tão interessante que ele coloca isso em francês, né? Por óbvio, muito interessante. Isso não é o que acontece no Brasil. E aí a ideia de Estado, né, ela é naturalmente questionada, né, porque o Estado é representado pelos dispositivos legais. Então, a lei que pega e a lei que não pega, é assim que o pessoal diz aqui no Brasil. Se ninguém está vendo, as pessoas vão lá e fazem, e mentem. E eu costumo dizer que talvez seja essa, não sei, mas a natureza da mentira no Brasil, né? Porque, na minha concepção, a cordialidade ela gera a mentira. É natural mentir no Brasil. É natural dar um jeitinho. É natural que. ah, Outro dia eu conversava com um colega e eu disse: não, política é isso, né? Na política você precisa ser, até uso um termo muito interessante, pragmático, né? Usam mal o termo. Quer dizer, pragmático significa dizer mentiroso. Você tem que dizer uma coisa para alguém, depois tem que dizer outra coisa para outra. Não é esse o objetivo do pragmatismo.